Quais são um dos principais erros na construção? O que é que a pessoa erra na hora de construir? Bom, gente, os erros são diversos, mas fáceis de ser consertado. Pequenos detalhes que você prestando atenção você vai entender. Veja bem, o tijolo modular, ele tem um alto relevo e um baixo relevo. Na verdade, a gente chama isso de sistema macho-fêmea, ou seja, olha bem, ele vai se encaixar, só que deixando bem claro, isso não é justo. Ele tem uma pequena folga por causa da dilatação e da retração. Um dos inícios de erro que existe é na modularidade. Ou o que é a modularidade? É como você vai modular a obra, porque na obra só existe o tijolo, o meio tijolo e a canaleta, que é o perfil em U. Não existe mais nenhuma peça diferente dessa daqui. Óbvio que existem ferramentas na máquina para fazer saídas de canaletas, saídas para cano d'água aqui no próprio tijolo, mas aí são ferramentas complementares, mas não deixa de ser tijolo, meio tijolo e canaleta. Quando você, olha atento a esse detalhe, quando você colocar 4 tijolos no tamanho 12,5 por 25, vamos colocar aqui, entre uma peça e a outra tem um vão de 2 milímetros. Por que tem o vão de 2 milímetros? Justamente para que ele possa dilatar, olha bem, ele possa crescer e retrair e não dando trinca na obra. Se você encostar um tijolo colado no outro, com certeza a sua obra vai trincar todinha, tá? Porque no calor ela dilata, no frio ela retrai e aí vai começar a trincar a parede. Então você não sabe se você está construindo no calor ou no frio. Então o que você faz? Nós temos, isso é muito importante, olha bem, uma folga da fêmea para o macho, que é o alto relevo, de 4 milímetros. Quer dizer que ele permite dilatar 2 ou retrair 2. E se você deixar um vão entre um tijolo e outro aqui de 2 milímetros, é o suficiente. Resumindo a história para você entender, 4 tijolos, para efeito de engenharia, de cálculo, de modulação, tem que dar 1 metro. Daqui até aqui tem que ter 1 metro. Por quê? Cada tijolo desse tem 250 milímetros, olha bem a palavra que eu vou usar agora, brutos. 250 milímetros, já com a folga dos 2 milímetros. Então não é 250, é 248 milímetros. Se ele tem 248 milímetros, então quando você somar com as folgas, você chega a 1 metro. Caso contrário, ele vai somando 250 com 250 com 250, que dá 1 metro, mais uma folga de 2, mais 2, mais 2, ele já deu 1,06 m. Chega lá no final de uma parede de 10 metros, ele já cresceu 6 centímetros e você já entrou no quintal do vizinho. Então você tem que computar o tamanho correto do tijolo, é 248 milímetros. Isso quer dizer o seguinte, olhando nessa posição que você vai fazer uma coluna, tá? E aí o que acontece? Essa coluna ela vai se transformando numa coluna que a gente chama coluna sólida, tá? Só que veja bem, aqui ó, é 123, não é 125, porque 123 com 123 dá 246. Com 2 milímetros dá 248, que por coincidência é o comprimento do tijolo, 248 milímetros. Então, veja bem, isto é uma peça de engenharia mesmo, tá? Então, esse daí é uma dica que eu vou dando para você, pegar o seu engenheiro, o seu arquiteto, o seu técnico de edificações e orientar ele, amigo, meu tijolo não tem 250 por 125, meu tijolo tem 248 milímetros por 123. Se tiver 250 por 125, é um sinal que a máquina já está desgastada ou quem fabricou a máquina fabricou errado, não sabia do que estava fazendo, tá? Simplesmente foi pegar a medida bruta. E a medida bruta não é a medida real que a gente tem aqui, acabada. Um outro detalhe que existe é o seguinte, veja bem, aqui eu tenho um exemplo muito claro de 2 tijolos, tá? O da minha direita é chamado tijolo universal e da minha esquerda é tijolo modular normal.
Qual é a diferença? O modular tem o alto relevo. O universal, ele aqui não tem encaixe nenhum. Ele é um tijolo liso, que permite que você assente um tijolo e em qualquer momento, vamos supor que ele tivesse liso dos dois lados aqui, tá? Ele pode ser colocado e puxado para onde você quiser. Então, o que acontece? Está muito na moda o tijolo que não tem encaixe. Mas vamos falar primeiro do tijolo de encaixe, desse tijolo que é o tijolo modular, que tem o macho para cima e a fêmea para baixo, que é isso aqui, alto relevo e baixo relevo, que é a parte de trás. Qual a maneira correta de assentar? Seria exatamente essa. O macho para baixo, olha bem, o alto relevo para baixo. Por quê? Com alto relevo para baixo, eu estou pegando uma régua plástica, eu posso esfregar ela aqui para lá e para cá, tá vendo? Então você pode colocar uma régua de alumínio, uma régua de madeira e fazer todo o alinhamento. Se por um acaso o alto relevo estiver para cima, como esse caso que está aqui, quando você for correr a régua, ela não vai, olha, não tem para onde ela ir. Ela fica só nas bordinhas, na beirada aqui do tijolo, e isso infelizmente não dá certo. Para você entender melhor isso, vamos fazer uma brincadeira. Aqui atrás eu tenho uma pilha de mini tijolos, olha bem, nós estamos falando miniaturas de tijolos, olha aqui, ó. Compara o tamanho de um com o outro, é um absurdo, tá? Mas é só para poder ilustrar melhor. Então, como funciona? Você vem colocando o tijolo, olha que eu estou colocando com o macho para cima, tá? Quando você chegar a um determinado número que você quer passar uma régua e saber se isso daqui está correto, você vai colocar a régua aqui e você não consegue fazer movimento na régua, tá vendo? A régua está impossibilitando, está travando isso daí. Não consegue fazer movimento. Se esse tijolo tivesse colocado com o sistema de macho para baixo, que é o correto para a construção, olha a vantagem que você vai ter nesse caso aqui. Você vai poder passar a régua facilmente de um lado para o outro. Ó. Você pode escorregar a régua sem problema nenhum. E quando vier os próximos tijolos, olha, eles vão se encaixando sempre de macho para baixo e vai travando da mesma forma a parede, olha. Olha bem que beleza de travamento que ele vai ofertando aqui para você. Mas pode notar que nós estamos trabalhando com o macho para baixo, tá? Então, o que acontece? Nesse caso em especial, tá? Eu diria para você o seguinte: oriente o seu engenheiro e oriente principalmente o seu pedreiro, que o macho tem que estar colocado para baixo e nunca para cima. Se a obra nasceu com o tijolo assentado com o macho para baixo e a primeira fiada da obra, ela é aqui embaixo, ela é assentada, olha bem, aqui nessa parte inferior, ela é assentada com macho, com a massa para poder nivelar, então você pode colocar a massa e colocar o macho que ele vai se acomodar tranquilamente, porque afinal de contas, ele não é tão alto assim, ele tem a base de 6 milímetros e um cordão de massa geralmente é 10 milímetros, 1 centímetro, tá? Então, deu para entender essas dicas que eu estou dando para vocês? Isto é muito importante mesmo, tá? E aí, amigo, gostou das dicas? A gente sabe que tem muitos erros ao longo de um processo de construção de uma obra de tijolo ecológico e a gente tentou aqui te passar alguns deles, mas ainda tem muito mais o que aprender. Inclusive, qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui nos comentários, que futuramente a gente pode estar fazendo vídeos em relação a essas dúvidas, beleza? Então não deixe de comentar, deixe o seu like para ajudar o canal e não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Por hora é isso, muito obrigado por ter assistido e fica aqui o nosso outro vídeo, nossa outra recomendação para que você continue entendendo tudo sobre tijolo ecológico. Até a próxima. Tchau, tchau.